Olá, boa tarde. Aqui é a Silvana do Arquifrança. Estamos aqui com a doutora Margot, e conciliadora e mediadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Tudo bom, doutora? Como é que vai? Boa tarde, Silvana. Que prazer em estar É, aqui com vocês, fazermos uma troca de conhecimentos. É sempre bom, né? isso é muito bom. E, doutora, o que a senhora pode falar sobre a mediação e a conciliação para a gente hoje, nos dias de hoje? Bem, a mediação e a conciliação são métodos autocompositivos. Esse autocompositivo significa que os protagonistas são as pessoas envolvidas. A pessoa que foi procurar a justiça e a pessoa que foi convidada, que são os protagonistas. E a conciliação, ela é feita mais para litígios onde não existam vínculos continuados, né? Então, ela é mais prática e ela se dá melhor com causas patrimoniais disponíveis ou indisponíveis, mas que não tenha vínculo. Sim. Então, você vai fazer uma cobrança, você vai exigir um conserto numa obra, você vai cobrar alguma coisa, um direito que você tenha numa ação bancária. São coisas que não existem um sentimento das pessoas envolvidas Ah, ali. sim. E você vai usar a mediação quando existe essa aproximação maior, o vínculo continuado. Ah, Então, a gente fala de famílias, né, problemas em condomínios, porque apesar das pessoas acharem que cobrança de condomínio não seja uma relação continuada, ela é, porque você mora lá, existe a pessoa que toma conta do condomínio, né, você que lida bastante com isso aí, melhor que eu, que é uma relação continuada, né? não, e com certeza. E a vida de condomínio hoje em dia, ela está bastante complicada, porque hoje cada um tem o seu dia a dia, a sua vida, e tem pouco tempo para as antigas vizinhanças, né, que existiam antigamente. E como é que é a conciliação e a mediação no Tribunal de Justiça? Bem, a conciliação e mediação do Tribunal de Justiça, ela é toda organizada pelo CNJ. Sim. O CNJ, ele montou os NUPMECs no estado aqui do Rio Grande do Sul, pelo menos funciona assim. O NUPMEC está no Tribunal de Justiça em Porto Alegre, que é a sede, e ele é responsável pelo treinamento nosso, né, dos mediadores e conciliadores que vão atuar dentro dos SEJUSCs. Então, uma coisa é um órgão que é dependente do outro, né? Nós, SEJUSC, dependemos do NUPEMEC e do NUPEMEC do CNJ. E essa formatação, essa forma, veio através da Resolução 125, em que houve a exigência, através do CNJ, dos NUPEMECs e da abertura dos SEJUSCs nas varas, nas cidades, né, nos municípios. E eles atendem os processos de todas as varas, cíveis, né, e família. Então, Ah, nós temos a mediação civil e a mediação familiar. e quem pode utilizar desse método? Qualquer um? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. E precisa ter um advogado para acompanhar, ou ela, vamos supor, consciente daquilo que ela quer resolver e fazer um acordo com a outra parte, ela não precisa de advogado? Como é que funciona? Bem, no sistema judiciário, ela funciona através do advogado. Sim. Tá? Então, a parte entrou com alguma reclamação com um advogado. Uhum. E fora do judiciário, aí seria mais arbitragem. Porém, existe também o papel do advogado no escritório dele, que faz a conciliação ou a mediação entre as partes, faz um contrato, leva para o judiciário, ele é homologado pelo juiz Ah, sim. e fica o título executivo judicial. Ah, legal isso daí. E quais os benefícios de fazer uma conciliação hoje devido ao nosso
o nosso mundo hoje que está bastante conflitante com tantas coisas, né? Quais as vantagens hoje de você fazer essa conciliação? O que a doutora orienta, o que a doutora fala para... Ela aconselha, né, as pessoas que têm um conflito a fazer essa conciliação. O que você me diz sobre isso? Olha, em função do judiciário estar atolado de processos, e esses processos, quanto mais processos entram, mais lento fica o judiciário. Então, é complicado. E com poucos juízes e poucos servidores, né? Uhum. Nós, do Sejusc, nós pegamos os processos de todas as varas dentro do tribunal, aqui de Caxias do Sul, que é onde eu trabalho. Então, o que acontece? Esses processos, eles vêm para a gente, com qual motivo que eles vêm? Para que a gente desafogue o judiciário. Então, entrou um processo no fórum, antes de ir para o juiz, ele vem para conciliação ou para mediação. Aí, provavelmente, exista uma parte que está sem advogado. Então, essa parte é consultada para ver se ela se sente bem, sem o advogado, senão a gente desmarca essa sessão de conciliação, marca uma nova, aconselhando ele a procurar a Defensoria Pública. Agora, se ele diz assim, não, eu me sinto bem, tranquilo e aceito fazer a conciliação, isso vai ficar no nosso termo. Porque como é um título executivo, ele não vai poder reclamar depois que ele concordou com uma coisa que ele teria sido obrigado ou qualquer coisa assim, né? Então, o acompanhamento do advogado dentro do judiciário, na conciliação e na mediação, é de extrema importância para que tenha validade jurídica. E o que a gente escreve nesse termo é o que as partes estão querendo fazer ali. E essa é uma diferença muito importante que existe entre a conciliação e a mediação. Porque como são métodos autocompositivos, na conciliação, o conciliador, ouvindo as partes falarem, porque existe toda uma organização de quem fala primeiro, quem fala depois, como é que é o apoio dos advogados, né? E nesse momento da conciliação, nós, conciliadores, podemos visualizar soluções que eles, às vezes, não enxergam, né? Inclusive, se você me permite, gostaria de citar um caso, sem citar nomes, é óbvio. Com certeza. Houve um caso que eu atendi, que eu achei muito interessante, quando houve a minha interferência. Eram dois senhores, com mais de 70 anos de idade. Quase beirando aos 80. Foram íntimos amigos a vida inteira. Aí um locou um imóvel comercial do outro. Aí houve um problema, ele não conseguia pagar. E aí eles foram para a conciliação. E os advogados começaram a querer se envolver demais na conciliação, porque o advogado, eu sou advogada e falo isso também, porque eu condeno nessa parte, né? Sim. Eles visualizam só os honorários. Então eles acham que se fizer acordo eles vão perder os honorários. Isso não é verdade, né? Mas eles têm esse estigma de que se eles fizerem a conciliação eles vão perder os honorários. Então naquele dia eu disse assim para eles: senhor, que idade o senhor tem? Aí ele me disse, eu estou com 78 anos. Eu disse, e o senhor? Estou pertinho disso aí, estou com 79. Eu disse, e quantos mil-reais o senhor tem para receber? 120 mil. Agora, aí foi o momento que eu interferi, né? Que eu estava fazendo as perguntas depois que eles falaram tudo que tinham para falar, que eram muito amigos, que se gostavam. Conta a história toda, né? Aquela história toda. Aí eu olhei para eles e disse assim, eu vou fazer uma pergunta que talvez o senhor não goste. Ele disse, não, pode fazer. Quantos anos o senhor acha que o senhor vai viver? Aí ele disse assim, não sei. Aí eu olhei para o outro e fiz a mesma pergunta. Quantos anos o senhor acha que o senhor vai viver? Não sei. Aí eu disse assim, eu também não sei quantos anos eu vou viver. E se vocês pegassem e entrassem num acordo agora, liberasse o dinheiro que já está depositado, inclusive judicialmente, e vai fazer uma viagem com a sua esposa. Vai viver. Vai viver a sua vida, vai viver, né?
eles levaram um susto, assim, de realidade, né, um choque de realidade tão grande, que eles olharam para mim e disseram, mas a senhora tem razão. Não, só isso agora. Não, e é importante, eu acredito, eu sou muito na mediação e na conciliação, porque eu acredito que ali, de uma certa forma, o teu argumento referente ao assunto ali, estabilizou até uma amizade que provavelmente estava acabando, né? Exatamente. E hoje, como a vida é curta, a gente não sabe, as pessoas ficam brigando, mas se não vier um de fora para falar, vem cá, vamos ouvir o que está acontecendo, são movidos por emoções. E ali vão falando, aí eles querem, cobrança, valores, e esquecem da vida. E isso é muito importante. Eu acho que ter um terceiro para que possa conversar e que possa clarear o que está escuro para essas pessoas. Isso né? E sempre essas histórias sempre importantes e gostosas, né? Prazeroso, né? De se ter ali. E na mediação também eu lembro que eu tive um caso bem interessante, que aí já era, né, um casal, então existe uma relação contínua, né, por isso que a gente faz essa diferenciação, que apesar deles serem amigos, aquela relação ali era uma relação econômica, né, e estava trancada ali, mas houve um resgate, graças a Deus, da amizade de ambos. Mas na mediação, para fazer assim, para ficar mais bonitinho, né, eu vou fazer um desenho. Assim, eu tinha um casal, a senhora também, de bastante idade, e ele também. Mulherengo bem, assim, daqueles, Tomara né? que não te ouve. Não, mas eu nem estou citando nomes, nem sabe. Deus me livre. Aí ele teve uma filha com essa mulher e assumiu um filho dela, que ela já tinha antes. E começaram a brigar, porque ele era tão safadinho que ele levava as amantes para dormir dentro da casa da mulher. Ai, gente. Verdade. Essa é a realidade do judiciário, né, Silvana? Não, isso aí a gente separa cada coisa que vai dizer assim, não, conciliação e mediação é tudo bonitinho. Não tem nada que é bonitinho. A gente sabe que é a vida cotidiana, né? Vai fazer a conciliação da vida cotidiana. Exatamente, né? Então, o que aconteceu? Esse senhor, ele estava morando numa outra casa e pagava aluguel. E tinha sido decidido pela justiça que, como eles tinham um imóvel só, a parte de baixo ficaria para ele e a parte de cima ficaria para ela. Só que quem estava utilizando a parte de baixo era o filho, que não era dele, mas ele tinha registrado. Só que esse rapaz estava na Alemanha. E aí ela queria ver como é que conseguia pagar um aluguel para ele, que o filho dela conseguisse pagar. E ele queria uma quantia exorbitante, né? R$700 por um porão, que não tinha nada a ver. E era uma briga, um não queria ficar do lado do outro. Eu disse, não, vocês podem ficar onde vocês quiserem na sala, até numa ponta ou na outra, não há problema nenhum. Vocês só não podem brigar aqui dentro. Isso não vou admitir. Mas o restante é importante que vocês façam uma composição aqui e que seja benéfica para vocês. Aí o advogado olhou para mim e disse assim, doutora, eu queria pedir para a senhora se eu posso ligar para a Alemanha, para o filho dessa mulher. Só que o nosso horário bem diferente do Brasil para a Alemanha. Não tem problema, doutor, fica à vontade. Ele ligou, não atendeu. Daqui a pouco ligou o rapaz, atendeu. E ele disse assim, olha, eu consigo pagar R$400 de aluguel, mas 700 eu não consigo. Aí eu disse para ele, é melhor o senhor ter os 400 ou não ter 700? E ele disse assim, doutor, eu acho que eu vou ficar com 700. Melhor um passarinho na mão do que 2 voando, né, como diz. E assim, então a gente utiliza de métodos com a colaboração dos advogados, até mesmo ligações para o exterior, né? Esse foi o caso. Ligações para outras pessoas, às vezes eles saem da sala, quando a gente faz esses cálculos, né, que se chama em mediação ou em conciliação, que são essas conversas em separado, né? Então um fica numa sala, outro fica na outra, conversa com os seus advogados, depois eles vêm dar para nós
o resumo da ópera, né? Não, mas eu não sei, eu não cheguei a conhecer nem participar, mas eu ouvi muito falar sobre aquela. É tipo uma mediação, aquela constelação familiar, parece. Constelação. É, né? Sim. A constelação familiar, ela não tem muito a ver com mediação e conciliação. É um método utilizado até mesmo no judiciário, né? Mas com famílias, né? Então, eles utilizam a constelação como uma forma de você ver o seu problema quando ele está sendo representado por um terceiro. Então, eles montam uma espécie de um teatro, né, com participantes, e fazem o papel das pessoas que estão em conflito, né? Então, vou dar um exemplo assim, por exemplo, eu, meu marido e minhas 2 filhas, né? Nós vamos estar numa constelação com as pessoas que vão nos representar, são duas adolescentes, meu marido e eu. Então, eles vão provocar situações que a gente tem dentro de casa, essas situações conflitantes. E nós vamos ter que nos identificar, né, dentro dessa constelação e dizer, meu Deus do céu, eu faço isso? Vai Sou eu mesmo. espelho, então, é praticamente se ver no espelho as coisas. Como se fosse um espelho. É interessante. E, doutora, o que significa a conciliação e mediação para você? Olha, se eu falar assim de mim, é a minha vida, eu amo o que eu faço. E os resultados são maravilhosos. E eu posso dizer assim que dentro do meu trabalho que eu faço com amor e com dedicação e com muito estudo. Né? Eu sou formada em psicologia, eu estou formada em psicologia desde 85, então são 36 anos de psicologia. E o direito eu entrei em 2000, me formei em 2007, já são 12 anos de direito. E dentro da mediação e da conciliação, eu estou há 4 anos. E eu posso dizer assim que foi a minha realização, porque eu consegui juntar o direito e a psicologia. Não, e a mediação, ela tem muito de psicologia, né? Porque você Sim. vai mexer com o psicólogo, com a psicologia da pessoa, vai mexer com o interior dela e fazer ela... É isso que você fez. Vamos viver a vida, vamos viajar, porque ela é curta, entendeu? Não, eu Isso. acho que, e a doutora aconselha que quem puder fazer mediação e conciliar seus problemas é o melhor resultado. Sim. Inclusive, Silvana, hoje quem entra com qualquer tipo de processo no judiciário, nas varas cíveis e nas varas de família, quase que obrigatoriamente vai passar pela conciliação e pela mediação, porque nós vamos ser o filtro, né, do entendimento ou não, para que prossiga ou não o processo. E é de extrema importância, principalmente porque o juiz, ele não vai dar a oportunidade que o conciliador e o mediador dão para as partes de falar, de expor os sentimentos que eles têm. Isso eles não têm na frente de um juiz. É mais natural, né? Sim. Acho que a forma deles atenderem o problema deles assim fica de uma forma até mais natural, né? Sim. Inclusive, como é uma norma, né? Conciliador e mediador não ter acesso aos processos, quando a gente pede para as partes falarem, a gente já vai fazendo algumas perguntas para que clareie para nós e sempre a gente vai anotando. Então a gente consegue fazer um fechamento, eu pelo menos consigo fazer um fechamento do que é a base, né, do pedido, do que é, como ele vê esse litígio resolvido. E é muito bom, né, ver como as pessoas cedem de um lado, e quando eles dizem, não, eu me deve 10 mil reais, eu quero 10 mil reais. Ah, mas isso não é conciliação. Conciliação, você vem aqui para negociar. Né? Senão você... Cada um perde um pouco, mas todo mundo se resolve, né? É um ganha-ganha, exatamente. E o processo judicial é um ganha-perde, né? E como a conciliação, mediação, questões de arbitragem, essas coisas, como que ela entrou na tua vida nesse ponto? Quando que você começou a buscar isso daí? Quando eu conheci você.
no Rio de Janeiro, no Tribunal do Catete. Você e o doutor Valdir, um beijo, doutor Valdir, o senhor mora no meu coração. Silvana também, meus agradecimentos. Obrigada pela experiência passada, e eu acho que eu hoje estou uma aluna nota 10+1, né? Isso eu pratiquei bastante. E te ajudou muito o que você aprendeu no Rio? Te ajudou muito a ser o que você está sendo hoje? Sim, muito, muito. Os cursos são muito bons na vida da gente, mas em qualquer coisa que você faça, se você não colocar o seu amor pelo que você faz, a sua dedicação, juntar o seu sentimento com a teoria e sempre ir ampliando, aí você vai estagnar, né? E eu gosto muito do que eu faço. A mediação, acho que nesse ponto a gente pode falar que somos suspeitas, né? A gente não somos suspeitas, né? Não, é uma área que eu acho que a gente tem que cultivar, incentivar e, sei lá, eu acho que propagar isso para que as pessoas se conciliem mais e briguem menos, né? Embora que tem muita gente querendo brigar, eles acham que porque a conciliação tem que fazer errado, né? Mas não é bem assim também. Se as pessoas tivessem a capacidade de sentar e conversar com um terceiro imparcial, que é o nosso papel como conciliador e mediador, nós teríamos, eu acho que 50% menos conflitos, né? Ah, com certeza. O problema é que as pessoas querem conversar, acham que a conciliação é você simplesmente fazer a coisa errada. Não, é você fazer a coisa certa, mas de uma forma diferente. É onde que os dois lados ali se acordam. E o que mais você pode falar sobre o dia a dia do judiciário, nas conciliações, para nós? É bem corrido, né? São vários problemas que a gente ouve e a gente acaba se sensibilizando com cada um deles, e alguns casos são bem marcantes, que a gente não esquece jamais, né? E como as pessoas vão por um dos princípios, né, da conciliação e da mediação, que é da voluntariedade, o sigilo, né, o respeito, e tudo que se fala lá não sai de dentro das salas, a não ser os exemplos assim que eu dei para você, mas sem figurativos, como você lê nos livros, né? Fakes, né? Mas assim, que nos fazem engrandecer muito como pessoas, né? E cada mediação que você ajuda a resolver é uma coisa que nos engrandece muito e também nos dá mais experiência para outras, né? Não, com certeza. Eu acho que a gente leva um pouquinho para a vida da gente, o que a gente vê lá no fórum, né? Porque a gente vê as pessoas se matando lá por uma situação, fala assim, olha, eu cheguei em casa, eu não vou me matar mais por isso. É mais ou menos assim. Agora você tem que me dizer, quando você me conheceu no Rio, e agora, qual foi a mudança? Eu acho que mudança nenhuma, melhoras muitas, e você está segura, sabe aquela coisa? É a experiência, é a prática, é o dia a dia, a gente vai se colocando assim, quando a gente está fazendo, a gente dá aquele friozinho na barriga, dá aquele medo, né? Mas com o passar do tempo, eu acho que com a prática e essa experiência que você está tendo tudo ali, de ver a convivência das pessoas, acho que isso está fazendo você ficar muito, muito, muito melhor do que já é. Muito obrigada. E qual recado que alguém que queira fazer alguma consulta com você quer deixar algum e-mail, site, alguma coisa, redes sociais, para pedir orientações sobre alguma coisa, o que você pode dizer? Bom, eu posso dizer assim, que como advogada, eu posso fazer a conciliação e a mediação no meu escritório, e devido ao contrato que se faz, a gente pode levar para o judiciário para ele ser homologado e ter o valor de um título executivo, né? E eu acredito que todas as pessoas que desejam ter uma solução mais rápida do conflito, ao invés de só procurar o conflito, vamos procurar a solução através da mediação e da conciliação. Se quiserem entrar em contato comigo,
Meu telefone de Caxias do Sul é o prefixo 54 981 27 3002. E o meu e-mail, se vocês quiser escrever ali, é froenernovelo, meus 2 sobrenomes, @hotmail.com. Qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição, nos momentos em que eu conseguir responder, né, porque a gente está sempre trabalhando, mas é um prazer, e qualquer coisa que precisar, ou curso, estou habilitada também, não há problema nenhum. Não, legal. E eu agradeço muito a sua participação, doutora. Espero que abordar novos assuntos, principalmente situações que eu acho que hoje a gente tinha que abordar muito, era a conciliação em condomínios. A gente tem que fazer um programa só disso, porque está tendo muita... Hoje a gente vive em condomínios, não tem como, é difícil você viver isolado. Eu acho que abordar essa prática da conciliação em condomínios, eu acho que vai ser muito interessante. Uhum, verdade. Vamos ver se uma próxima a gente aborda sobre isso, então. Ok. Tá ok? Muito obrigada, Muito obrigada. doutora. E vamos... Obrigada, Silvana. Um beijo.